Olá, concurseiros! Vamos para mais uma aula aqui da nossa playlist de estatística para PCPE, tá? Vamos continuar aqui as aulas, né, sobre medidas de tendência central ou medidas de posição. Na aula passada, a gente viu sobre mediana, já vimos sobre a média também, e hoje vamos aprender aqui a moda, tá? Vamos aprender o que é a moda aqui. Então, vamos lá. Eu vou lá para a moda aqui, ó. O que é a moda? É o valor que possui a maior frequência simples no conjunto de dados, consequentemente, o de maior probabilidade de ocorrência em um conjunto de dados não agrupados em classes. Então vamos lá. Exemplo, calcule a moda do conjunto 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4. Geralmente, o que é que eu costumo fazer? Colocar em formato de tabela aqui, ó, para ficar uma melhor visualização e eu conseguir bater o olho e já saber ali qual é a moda, tá? Então, ó, o 4 ele aparece 3 vezes. Então, se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, 3, tá? O 5 aparece 2 vezes. Então, vou alterar a cor aqui. Então, ó, 1, 2. O 6 aparece uma vez. Então, tá aqui o 6. O 8 também aparece uma vez, tá? Então, qual vai ser a moda nesse conjunto de dados? O 4, né? Porque ele aparece 3 vezes. Cuidado, a moda não é o 3, tá? A moda é o 4, é o valor que aparece aqui mais vezes nesse conjunto de dados, tá bom? Então, ó, percebemos pela tabela que a moda é 4, pois possui a maior frequência simples do conjunto. Logo, a moda é única e é chamada de unimodal, tá? Só temos uma moda aqui, que é o 4, tá bom? Agora, imagine esse conjunto aqui. Eu já fiz a tabelinha aqui e o 4 ele aparece 4 vezes, o 5 também aparece 4 vezes. Quando isso aqui acontece, a gente tem um conjunto bimodal, tá? Então, ó, como a gente tem duas modas, logo a moda é bimodal, beleza? E aqui tem um outro exemplo. Aqui a gente só vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Cada valor aparece uma única vez. E aí o que é que acontece? A gente não vai ter moda. Esse conjunto ele vai ser amodal, tá? A gente não tem moda nesse conjunto de dados, amodal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal. E se você quer ter acesso a este material aqui, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? A gente costuma ter aulas ao vivo para responder questões, tá? Teoria mais questões. Então, eu sempre coloco lá no grupo o dia e o horário das nossas aulas ao vivo. Entra lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Continuando aqui, eu coloquei aqui, ó, moda para dados tabelados. Quando você tiver dados tabelados aqui, aqui a gente tem frequência relativa, tá? O que é que a gente já viu sobre frequência? Então, se você ainda não assistiu o vídeo, tem vídeo aqui, frequência relativa, frequência acumulada, frequência simples. Então, aqui, ó, a gente tem a frequência relativa. Se a gente observar, 60% aqui é o valor 21, né? Então, onde eu tenho a minha maior frequência relativa é onde vai estar a minha moda. Então, a moda aqui é 21. E também a gente vai ter moda para dados em classes, tá? Dados em classes. Faltou o S aqui, mas dados em classes. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui as classes e a frequência. Eu trouxe aqui as duas fórmulas mais comuns, tá? As mais cobradas em provas. Eu não coloquei todas, eu coloquei as duas mais cobradas, que é a de Zuber aqui, a fórmula de Zuber. Aqui é para quando você quer encontrar a moda para dados em classes, tá? Então, você pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Se ele não especificar qual é a fórmula que ele quer, sempre vai ser essa daqui, tá? Então, qual é a fórmula? É o limite inferior da classe modal mais a frequência da classe modal menos a frequência anterior, dividido pela frequência da classe modal menos a anterior, mais a frequência da classe modal menos a posterior. Tudo isso vezes a amplitude, tá? Então, pode parecer monstruosa essa fórmula aqui agora, mas já já a gente vai resolver uma questão que vai pedir a moda aqui, a fórmula de Zuber, tá? E a gente tem a de King também,
que é a classe aqui, né, o limite inferior da classe, mais a frequência posterior dividido pelo anterior mais a posterior vezes a amplitude. A mais cobrada é essa aqui, tá? E vocês vão ver que é bem simples, não tem muito o que fazer aqui não. Beleza? Então, este é o conceito aqui de moda e agora vamos para a prática, vamos responder questões aqui. Então, eu deixei duas questões aqui, uma CESP e uma da IDECAN aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o zoom. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a tabela abaixo refere-se a uma distribuição de frequência do número de consultas telefônicas a uma agência bancária durante um período de 75 dias. Número de consultas telefônicas em um período de 75 dias, está aqui a tabela, e ele deu a tabela completa aqui. Tendo-se como referência essa distribuição, o valor da moda pelo método de Zuber é igual a... Então, vamos lá. Ele já disse aqui qual o método que ele quer, ó. E aí, a gente acabou de ver a fórmula aqui. Qual a fórmula? Vai ser, ó, o limite inferior da classe modal. Quem é o limite inferior da classe modal? Primeiro, vamos achar a classe modal, né? Se a gente olhar aqui, a classe modal é aqui, né? A frequência 26, é o que mais aparece aqui, ó, 26 vezes. Então, a classe modal é de 16 a 20, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, a fórmula vai ser o limite inferior, né, da classe modal, tá? Mais quem? Mais a frequência da classe modal menos a frequência anterior, tá? Anterior, dividido por quem? Pela frequência da classe modal menos a frequência anterior. Tô fazendo no mouse aqui, tá, pessoal? Então, não vai ficar perfeito. Mais quem? Mais a frequência da classe modal menos a frequência posterior, tá? E posterior. Vezes quem? Vezes a amplitude, tá? Então, vamos lá. Amplitude é o máximo menos o mínimo, né? Então, vamos achar aqui a moda pelo método de Zuber. Então, quem é o limite inferior da classe modal? O limite inferior é 16, né? Então, vai ser, ó, 16 mais frequência modal. Qual é a frequência modal? 26 menos a anterior. A anterior é quem? 16. 26 menos 16, 10, né? Então, ó, 10 dividido por quem? Isso aqui é a mesma coisa, né? Frequência modal menos anterior. Então, vai ser dividido por 10 mais frequência modal menos posterior. 26 menos 12, 14, né? 14, é isso? 26 é 14. Então, 26 menos 12, 14. Vezes quem? Amplitude. Quem é a amplitude aqui? E aí, qual vai ser a amplitude? 20 menos 16, né? Então, 20 menos 16 dá 4. E aí, lembrei agora, muito importante, tá? Essa fórmula aqui, claro que vai funcionar porque ele pediu, né? Se ele pediu pelo método de Zuber, vai funcionar. Mas essa fórmula só funciona se as amplitudes forem, ó, se as amplitudes forem todas iguais, tá? Então, ó, 4 menos 0 é 4, 8 menos 4 é 4, 12 menos 8 é 4, 16 menos 12 é 4. Então, as amplitudes precisam ser iguais para a fórmula de Zuber dar certo, tá? Aqui, a gente já sabe que é porque ele pediu pelo método, né? Então, tem que ser igual. Beleza? Então, vamos lá, ó. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 16 mais 10 dividido por 24, né? 24 vezes 4. Que isso aqui vai ser igual a 16 mais 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 24. Isso aqui vai ser igual a 16 mais
40 dividido por 24 dá aproximadamente 1,67, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? 17,67, gabarito letra C. Beleza, pessoal? Então, não tem muito o que fazer. É aplicar a fórmula e achar o valor da moda pelo método de Zuber. Show de bola? Vamos para a próxima. Questão CESP. O conjunto de dados x 001569 possui amplitude amostral R, média amostral x barra, mediana amostral MD e moda amostral MO. Nessa situação hipotética, a razão 2 vezes a moda menos a mediana, 2 vezes a moda não, 2 vezes a média menos a mediana menos a moda, dividido por 2 vezes a amplitude amostral, ele disse que R é amplitude amostral, tá? Aqui, ó. Amplitude amostral R, tá? Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer isso aqui, ó. 2 vezes a média menos a mediana menos a moda dividido por 2 vezes R, que é a amplitude amostral. Como que a gente resolve isso aqui? Vamos lá. Vamos achar a média. Quem é a média? A média vai ser o que aqui? Ó, 001 vai ser 9 mais 6 mais 5 mais 1. Vai ser 21, né? 21 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 3,5, tá bom? 3,5. Quem vai ser a mediana? Quem vai ser a mediana? A mediana é o valor que divide os dados ao meio, né? Se o número for par, a gente já viu mediana aqui, ó, vai ter duas posições centrais, que é exatamente aqui, ó, 1 e 5, né? A gente vai ter 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Então, a mediana vai ser a média aritmética. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a mediana é 3. E quem vai ser a moda? O valor mais frequente é quem? É o 0, né? O 0 aparece 2 vezes. Então, a moda é 0. Agora, é só substituir aqui na fórmula. Vai ser 2 vezes 3,5 menos 3 menos 0. Dividido por 2 vezes, quem é a amplitude? 9 menos 0, né? O máximo menos o mínimo. Dividido por 2 vezes 9, que é o quê? 18. Isso aqui vai ser igual ao quê? 2 vezes 3,5 dá quanto? Dá 7, né? 7 menos 3, 4. 4 menos 0, 4, né? Então, isso aqui vai ser 4 sobre 18, gabarito da questão, letra D. Novamente, mais uma questão, só aplicação de fórmula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o link do nosso grupo no WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo.